Olá novamente, bem-vindo ao curso Maratona Java. Na última aula nós começamos a falar sobre métodos e nós vimos que os métodos eles precisam basicamente de um modificador de acesso, um tipo de retorno, ou caso não tenha nenhum tipo de retorno, a palavra void deve ser utilizada, seguida do nome do método. Lembre-se, é muito importante você prestar atenção na convenção para a nomenclatura de métodos em Java. Conforme você vai ganhar experiência, quando você pegar um código de uma outra pessoa, você é capaz de identificar ou prever o nome de métodos sem nem mesmo saber exatamente qual é o nome, baseado apenas na forma como a pessoa costuma escrever o nome dos métodos. Nós vamos ver mais sobre isso quando chegarmos em como criar métodos para acessar nas nossas variáveis, o famoso encapsulamento. Então aqui nós estamos mantendo uma alta coesão, criando uma classe calculadora, que a responsabilidade dela é só trabalhar com os números, e uma classe de teste, na qual nós utilizamos para acessar essa classe calculadora. Lembre-se, quanto menos responsabilidades uma classe tiver, mais fácil de você manter o código, e menos a possibilidade de encontrar bugs, de acontecer bugs é menor. Vamos agora aprender como passar parâmetros para os métodos. Então aqui nós estamos chamando os métodos, só que em nenhum momento nós estamos passando nenhum valor para ele. Então se nós prestarmos atenção, o nosso método ele fica muito engessado. Vamos criar aqui um método novo. Public void multiplica dois números. Só que agora, vamos criar basicamente o nosso método, só que agora eu não quero mais definir os números no código. Eu quero receber esses números para trabalhar. Então, o que nós vamos fazer aqui é, eu vou declarar duas variáveis locais. Lembra como nós declaramos uma variável no for? Nós podemos fazer a mesma coisa aqui. Isso é chamado de parâmetros. Int num1. Então, o nosso método aqui está recebendo um valor do tipo int. Então, nós criamos uma variável de referência aqui, do tipo primitivo, int, localmente. Ou seja, essa variável ela não vai existir fora dessas linhas aqui, 17 e 15. Se você quiser criar mais de um parâmetro, por exemplo, nós queremos 2. Você separa por vírgula e coloca novamente o tipo num 2. Lembre-se, você sempre vai ser obrigado a colocar o tipo. Caso você apague, não vai fazer sentido para o Java. Você precisa definir o tipo dessa variável. Então, às vezes nós estamos escrevendo muito rápido, nós escrevemos int num 1, vírgula num 2, pensando que o Java vai entender que esse num 2 é do tipo int também. Então, lembre-se, sempre coloque o tipo e em seguida o nome da variável. Lembrando que você precisa seguir a convenção de código também aqui dentro. Então agora eu tenho num 1 e num 2. Eu não sei quais serão esses valores, mas eu sei que eu vou imprimir a multiplicação deles. Num 1 vezes num 2. Não faço ideia de que números serão esses. O que importa é que independente do número que passar aqui, eu vou realizar a multiplicação. Vamos voltar para o nosso calculadora teste. Nós chamamos calc, soma dois números, calc subtrai dois números, agora vamos chamar calc ponto multiplica dois números. E nós podemos ver aqui que o IntelliJ está falando que eu preciso de dois valores. Dois valores do tipo int. Então, quando você declara aqui
no nome do método os parâmetros, int num 1, int num 2, esses carinhas são chamados de parâmetros. Então, todas as vezes que você declarar uma variável aqui dentro de um método, dentro dos parênteses, é chamado de parâmetro. Quando você passar um valor para lá, o nome disso é chamado de argumento. Então, eu preciso passar 2 argumentos para aqueles parâmetros. Por exemplo, 5, 5. Se eu preciso de 2 parâmetros para executar o meu método, eu preciso passar 2 argumentos na chamada do método. Então, eu estou falando para ele, olha, vai no objeto, que é a variável de referência calc, está fazendo a referência, chama esse método multiplica 2 números e dá para ele 5 e 5 para ele colocar nessas variáveis. Então, execute esse código para mim. Vamos executar. Ctrl Shift F10. Então, nós temos aqui o valor 25. O que acontece se eu tentar criar uma chamada do método aqui, passando a quantidade de parâmetros diferente do que ele pede? Vou apagar aqui e eu vou ter um erro de compilação. Porque esse método ele está explicitamente falando que eu preciso de 2 números inteiros para trabalhar. Se você não me passar esses 2 números inteiros, eu não vou conseguir executar, não vou conseguir realizar o meu trabalho. Então, você é obrigado a passar 2 números inteiros. Então, aqui aquela mesma regrinha que você tem de cast, que nós já falamos nas aulas anteriores, é aplicada. Se eu quiser, por exemplo, passar um tipo double, eu vou ter um erro de compilação. Por quê? Você fazendo esse código aqui, é a mesma coisa que você está fazendo isso daqui. Lembre-se, você não pode colocar um tipo double dentro de um tipo int. E quando você está fazendo uma passagem de argumentos aqui por um método, é exatamente a mesma coisa que você está declarando uma variável e inicializando ela com um valor. Então aqui, 5, 5, tipo primitivo int, tipo primitivo int. Eu também não posso passar um tipo incompatível. Por exemplo, eu não posso passar true. Por quê? Porque eu estou falando lá que eu preciso de um valor inteiro aqui. Então, você pode criar variáveis aqui nos parâmetros de qualquer tipo. Mas, nesse caso, nós estamos trabalhando com um valor inteiro. E se nós mudarmos? Double, double. Cinco, 5. Por quê? Se criarmos aqui uma variável do tipo double, chamada num, eu consigo colocar um valor inteiro perfeitamente. É por isso que esse código funciona. Então, nesse exato momento aqui, nós temos o nosso primeiro método passando parâmetros. A quantidade de parâmetros é você quem define. Caso você queira criar mais um, você pode perfeitamente, só que lembre-se, as chamadas para esse multiplica 2 números que antes estavam passando 2 deverão ser modificadas e agora passar 3. Você também pode ter diferentes tipos. Por exemplo, eu tenho aqui um tipo double e agora eu quero um tipo byte. Nós removemos, então, double num 1, byte num 2. Então, nós temos aqui um tipo int, nós podemos fazer um cast aqui dentro, byte. Então,
Essa é uma forma que não fica bonito, mas você está forçando um cast explícito dentro dos parênteses aqui. O valor que o multiplica dois números vai receber vai ser esse valor em byte. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é executar esse cast explícito e então ele vai passar o valor para cá. Tá? Mas lembre-se, não é uma boa ideia você utilizar desta forma. Então, nós podemos aqui utilizar um int. Double no 1, int no 2. Agora eu tenho 5D e tenho 5. Ou então eu poderia fazer assim, 55.5. Implicitamente esse valor é considerado um double. Se nós executarmos novamente nosso código, Ctrl Shift F10, nós temos aqui um valor funcionando perfeitamente. Então lembre-se, você pode criar quantos parâmetros você quiser dentro dos parênteses aqui e de qualquer tipo que você precisar. Então na próxima aula nós vamos continuar falando também sobre parâmetros e vamos acrescentar retorno aos nossos métodos. Então vejo vocês na próxima aula. Até mais!